Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical. No domingo, 11 de outubro de 2020, nós estamos encerrando os nossos estudos sobre a vida desse personagem espetacular que foi José. Nós começamos em setembro e agora, depois dessa grande aventura que foi a vida de José, nós estamos chegando ao seu final, estamos chegando a algumas conclusões e eu espero que você tenha aproveitado essas gravações e espero que você esteja compartilhando conosco também esse aprendizado. Nós temos um projeto na nossa escola dominical e é bastante ambicioso, é de repartir essas nossas lições com pelo menos 100 amigos da Bíblia. Eu espero que você seja um deles e que você também possa convidar outras pessoas a repartirem esses ensinamentos. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui para te louvar, bendizer o teu nome, te reconhecer como Deus sobre todas as coisas, o Senhor da nossa vida. E nós queremos, Senhor, aprender com os exemplos que nos vêm da Bíblia, que nos vêm de homens e mulheres que te conheceram e que se dedicaram a agir de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos também, a partir desses exemplos, a partir do conhecimento do maravilhoso bem que foi Jesus Cristo que veio ao mundo para nos salvar, nós possamos viver vida nova, vida contigo, em harmonia, como tu queres, Senhor. Dá-nos esse entendimento, abre a nossa mente, ajuda-nos a compreender. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós aprendemos muito de José. Se você se lembra, desde as primeiras lições, nós sabemos que José vivia num ambiente familiar, uma família meio disruptiva. Ele era filho de Jacó, você sabe, nós já discutimos isso. Ele era o filho preferido de seu pai, ao mesmo tempo ele era o filho odiado pelos irmãos, justamente por essa disputa que o pai não se dava conta, mas que ele acabava estimulando. E nós vimos que esse ódio e essa inveja transtornou a vida de toda aquela família e a vida de José. Você se lembra que nós estudamos que, por causa desse ódio, dessa inveja, José foi vendido para mercadores que estavam indo para o Egito. Você também viu que José foi levado e o pai enganado, dizendo que os irmãos tinham achado as vestes de José cheias de sangue, provavelmente uma besta, um animal o teria matado. E nós aprendemos também que José, diante de todas essas circunstâncias negativas, ele jamais odiou seus irmãos. Não há uma palavra na Bíblia sobre essa vontade de se vingar dos irmãos, de pagar o mal que os irmãos tinham feito a ele com outro mal, ao contrário. Quando José chega no Egito, veja que ele era um menino mimado, que ele era mantido sempre próximo do pai, que ele usava vestes talares, que os irmãos não tinham, mas que o pai mandara fazer alguma túnica especial para ele, o que era bastante raro naquela época. Então, com tudo isso, ele é vendido como um escravo no Egito. E o que ele faz? Ele trabalha da melhor forma possível. Ele não olhou para trás, ele não ficou se lamentando, ele não chorava pelos cantos, ele foi trabalhar na casa do seu amo. E tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Porque Deus abençoa os seus. José era abençoado por Deus. José conhecia Deus. José sabia que Deus agia em sua vida.
Ele, desde o tempo que ele já interpretara os sonhos, seus próprios sonhos, e dissera aos irmãos que ele sonhara e que os irmãos se curvariam diante dele, ele já sabia que aquilo não era dele, ele já sabia que aquilo era de Deus. E ele, na casa de Potifar, faz a casa de Potifar prosperar, ele prospera e ele logo encontra mais uma injustiça, porque a mulher de Potifar, achando José muito bonito, ele era jovem e bonito e forte, ela quer deitar-se com ele, e como ele resiste à tentação, como ele sabe que não pode fazer mal ao seu senhor, mesmo sendo escravo, mesmo tendo sido vendido para aquela casa, José compreende que ali ele tem uma missão. Ele não se revolta contra o seu destino. Ele procura fazer o melhor com o destino que lhe coube, pelo menos até aquele momento. E veja que José, ele tinha tudo para não resistir à tentação. Era a mulher de Potifar que o queria, ela já tinha deixado todas as circunstâncias próprias para que ele pudesse estar com ela, ninguém ia saber, mas Deus saberia. E José tinha com Deus uma relação muito próxima. E José tem uma das características que nós vamos acompanhar ao longo de sua vida, que é a integridade. José era um homem íntegro. Ele não podia enganar ao seu senhor, dormindo com a esposa desse senhor. Ele sabia que ele tinha todos os direitos naquela casa, menos acesso à esposa de Potifar. E com isso ele resiste, ele é lançado na cadeia. Veja que ele não diz que a mulher era culpada, ele não acusa a mulher, ele aceita que ele vai ter que sofrer aquilo. Ele não é um conformado, mas ele é um homem seguro de que Deus está no comando. É bem diferente. É bem diferente você dizer: o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Não, José estava sempre fazendo alguma coisa. Preste atenção, à medida que nós lemos, e tudo isso que eu estou falando já foi objeto de outras lições, nós estamos fazendo um fechamento aqui na vida dele, portanto nós estamos lembrando todos esses fatos marcantes. José sempre agiu, porque veja só, quando ele vai à prisão, o que acontece? Ele se torna o melhor dos presos, a ponto do carcereiro querer que ele tomasse conta de todos os outros presos. Ele tinha a confiança, porque ele era tão sério, ele era tão íntegro, ele era tão honesto, que isso se via nele. Você já cantou e conhece esse corinho, que a beleza de Cristo se veja em mim? Pois então, José era assim. Ele espelhava a beleza de Deus na vida dele. Ele era luz, ele era vida, ele era íntegro em tudo o que fazia. E veja que Deus recompensa, porque o Senhor era com José. O Senhor, nosso Deus, via José. Deus não está morto, Deus não está longe de nós. Deus vê, mas o tempo de Deus, você sabe. Você já deve ter tido experiências com isso na sua vida. O tempo de Deus não é o seu tempo. Você é servo do Senhor. Não é o Senhor Deus que é teu servo. Então ele age no tempo dele. José sabia que havia um tempo de Deus. José sabia que ele era abençoado por Deus. E José sabia que o seu sofrimento, em algum momento, seria recompensado, porque ele reconhecia a injustiça. Mas como Deus tem planos, José estava naquele
cárcere por uma razão. Aquele cárcere era também o cárcere dos presos de Faraó, do rei. E ali ele encontra o copeiro do rei e ali ele encontra o padeiro do rei. Ambos têm sonhos, você sabe disso, ambos ficam incomodados com esse sonho, relatam a José, cada um a seu turno, o seu sonho, e José interpreta adequadamente. Para o copeiro, ele disse que ele ia ser restaurado na sua posição de copeiro, ele ia voltar a dar de beber a Faraó, dar o copo ao Faraó para beber, ele seria recompensado. E José diz: eu não quero nada, eu só quero que você, quando estiver com Faraó, diga que eu estou aqui sem razão, que eu fui colocado aqui injustamente. Lembre-se de mim, seja bom comigo. Assim que José fala. O padeiro, por outro lado, recebeu um outro veredito. E o veredito é que ele seria enforcado. E de fato foi. E de fato o padeiro acabou falecendo. Mas ao interpretar esses sonhos, José... Ao interpretar esses sonhos, José reconhece que não é ele o intérprete, ou melhor, ele tem a possibilidade porque Deus lhe dá essa possibilidade. E tanto é assim que só 2 anos depois, Faraó tem também uns sonhos. E esses sonhos, então, ele traz para a interpretação dos seus magos. E ele chama todos os magos do Egito e ninguém é capaz de interpretar uns sonhos. Então, aí, naquele tempo, o copeiro se lembra de José e conta para Faraó que estava na prisão e o sonho foi interpretado da maneira como de fato ocorreu. E conta também a história do padeiro que teve um sonho e José o interpretou dizendo que esse padeiro morreria e de fato ocorreu. Então o faraó manda chamar José para que ele interprete o sonho e diga o que vai acontecer, o que é aquele sonho, o que representa aquele sonho. A resposta de José é: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Você se dá conta da integridade de José? Você se dá conta de que no Egito havia o culto a vários deuses? Faraó, inclusive, era considerado um deus? E que mesmo assim, José é capaz de dizer, ele sendo um hebreu, ele estando preso, encarcerado há muito tempo, sendo um escravo. Então a condição dele era de estrangeiro, hebreu, de escravo, porque era um escravo de Potifar, e acima de tudo estava preso. E ele, ao invés de ficar temeroso, ao contrário, ele foi arrojado e ele disse que não era ele que interpretaria os sonhos, mas que Deus permitiria que ele interpretasse o sonho. Você está percebendo em todo esse nosso passeio novamente pela vida de José, como José estava próximo de Deus, como José o reconhecia Deus como o Senhor da sua vida, como ele sabia que aquela interpretação de sonhos era algo que vinha de Deus. José fazia a sua parte, como eu e você devemos fazer também a nossa parte. Nós devemos fazer o nosso melhor sempre, porque a beleza de Cristo deve ser vista em nós. E a beleza de Cristo é justamente a sinceridade, é a integridade, é o fato de sermos transmissores de uma palavra de paz, de bênção, de harmonia, e não uma palavra de ódio, e não uma palavra de desprezo. Por isso, José, ele era, em tudo que ele fazia, ele
acabava sendo bem sucedido. Veja que ele não separava o tempo para Deus do tempo do trabalho. Como é você no trabalho? No seu trabalho, nas suas atividades diárias. As pessoas que lidam com você no seu dia a dia, começando na segunda-feira. Como é que as pessoas te veem? E como é que as pessoas te veem no domingo? Existe uma diferença? Não deveria. Então, a Bíblia é um livro de fé, de prática, justamente para que a gente aprenda. E toda vez que nós estivermos agindo diferente daquilo que ela nos ensina, nós sempre temos a chance de mudar. Ah, sim, mas eu sempre fui mal-humorado, quero continuar sendo mal-humorado. Não seja assim. Pense que você pode melhorar. Pense que apesar da sua idade ou da sua pouca idade, você pode sempre melhorar. José era o mesmo, no trabalho, no trato com as autoridades, no trato com as pessoas mais simples. Ele não tinha preguiça, ele não era desonesto, ele não cobiçava o que não era dele, ele não era desleal, ele não era mesquinho, ele não era impaciente. Essas eram qualidades, ou melhor, defeitos, que José não tinha. E porque ele não tinha esses defeitos, ele era uma pessoa respeitada, mesmo sendo escravo, mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo preso, ele era respeitado. Porque eu e você, quando nós mostramos essa integridade que é a vida do verdadeiro cristão, nós vamos ser responsáveis, nós vamos ser honestos, nós vamos ter senso de humor, nós vamos trabalhar em harmonia, ou pelo menos nós vamos buscar harmonia, nós vamos ser dedicados, nós vamos trabalhar em equipe, nós não vamos querer dominar e dizer que só nós é que sabemos fazer alguma coisa, nós vamos compartilhar e, mais que tudo, nós vamos estar dispostos a servir aos outros. José, desde o tempo em que ele é levado para o Egito, ele só faz servir aos outros. E ele faz bem. Ele não perde a paciência, ele não diz que porque ele é escravo, ele vai enrolar e fazer de qualquer jeito e deixa para lá porque ele não tem nenhum ganho com aquilo. Ele ganhava a comida que seria dada de qualquer maneira. Mas José estava sendo preparado por Deus, mas também pela operosidade dele para ser um grande homem. E veja que quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele usa a oportunidade para aconselhar o Faraó. Mostra que ele era um homem confiante, destemido, porque ele diz para Faraó: agora escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. E ponha administradores sobre a terra. E ainda foi além, ainda disse: olha, a quinta parte dos frutos da terra, nesses 7 anos de fartura, porque essa era a interpretação do sonho, haveria 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome na terra, muita seca, ele disse: junte para o tempo em que não haverá provisão. Seja previdente, Faraó. Faça a sua parte. E Faraó, ouvindo daquele jovem aquelas palavras, ele, junto aos seus sábios, disse: não há pessoa mais adequada para ser administrador do meu reino, de todo o Egito. E foi assim que José então é alçado a essa
função de administrador. E veja que nesse período, José planeja o futuro. José não sentava e dizia, e agora? Ou José não estava ali sem saber o que estava acontecendo. José estava ligado. José estava sabendo que se Deus mandara um sonho desses e se José era capaz de interpretá-lo, José sentia o Espírito de Deus com ele e era capaz de fazer muito. E foi o que ele fez. Ele planejou para o futuro com objetividade. Se você acompanhou essa história, a partir do capítulo 41 do livro do Gênesis, você vê a interpretação dos sonhos, como José fala com Faraó e como José aconselha o Faraó. E quando finalmente ele é colocado nessa função de administrador, ele adota todas as providências. E veja que o tempo de Deus e a vontade de Deus, ela se cumpre sempre, independente da vontade dos homens. Aquela seca na terra, depois dos 7 anos de fartura, serviu para que a sua família, seus irmãos, viessem ao Egito comprar mantimentos. A notícia se espalhou, no Egito não falta mantimento. E vieram eles comprar. E foi quando José se deu a conhecer. Mas José era aquele grande administrador. Ele poderia ter recebido sua família, ele poderia ter agido com vingança, ele poderia, ao contrário, ter deixado seus irmãos ali, mandado trazer seu pai sem dar satisfação. Mas ele, no alto cargo que ele ocupava, ele entendia que ele precisava ser leal com Faraó, ele precisava dar satisfação dos seus atos a Faraó e ele precisava ser leal não apenas com sua família, mas também com Faraó. E veja que coisa interessante. Então, ele se dá a conhecer, nós já passamos por toda aquela aventura que foi quando ele reencontra os irmãos e os irmãos não o reconhecem e finalmente ele se dá a conhecer. Essa passagem é muito linda, muito especial, porque é cheia de emoção. José imaginava que nunca mais viria a sua família e ele encontra não só os irmãos, manda chamar Benjamim, usa artimanhas para poder estar ali com todos os seus irmãos, busca saber do pai, e quando finalmente ele se dá a conhecer, ele manda que seu pai venha, e também os seus irmãos, ele prepara os irmãos para o modo como vão falar com Faraó. Por quê? Porque eles eram estrangeiros numa terra em que as funções administrativas elas eram muito importantes. José era um administrador. Para que Faraó não se preocupasse com todos esses irmãos, toda essa família que chegava e pudesse talvez pensar que eles gostariam de usurpar poder, José já instrui os irmãos, digam que são homens de gado, porque se eles falassem que eram pastores era a posição mais baixa em termos de nível social que poderia haver. Eles eram homens de gado. José os instruiu para que eles fizessem uma boa presença perante Faraó, mas não adiantou. Quando Faraó perguntou aos irmãos de José o trabalho deles, eles responderam: nós somos pastores de rebanho e nós nem pensamos em ficar muito tempo aqui. Nós só viemos porque estávamos com fome. Mas porque José tinha conquistado Faraó e Faraó era muitíssimo grato a José, então disse: dá-lhes a terra que eles precisam, e se eles forem homens capazes,
põe até por chefe do gado que me pertence também. Então, Deus estava no comando, mesmo quando os irmãos não atenderam à liderança de José. E aí nós aprendemos com o grande líder que foi José. Ele foi flexível ali. Ele não interrompeu os irmãos, ele não se sobrepôs à forma como eles falavam. Ao contrário, ele deixou que os irmãos falassem com Faraó, ele não interferiu, ele mostrou que ele podia ser flexível com toda essa situação. E durante esse período de seca, José se mostrou um administrador engenhoso. Ele encontrou soluções completamente diferentes de tudo que havia no Egito e de como se administrava o Egito. Havia muita concentração de população próximas às cidades. O delta do Nilo, evidentemente, era bastante cultivado, mas havia muita extensão de terra não cultivada. Então José, vendo essa perspectiva de fome, ele não dá esmola ao povo, ele troca com o povo, primeiro o dinheiro. Então as pessoas vinham e compravam toda a comida que Faraó tinha guardado nos tempos de fartura, porque Faraó, nos tempos de fartura, determinou que 1/5 da produção fosse dada a ele. E os campos produziram tanto, que as cidades se encheram, e José administrava os silos e mandava em cada cidade, próximo a cada cidade, haveria silos para guardar todo aquele mantimento, e quando a comida começou a faltar, as pessoas vinham e compravam a comida. Depois o dinheiro acabou porque ficou todo concentrado com Faraó, que era quem tinha o alimento e quem vendia a comida. Então, eles disseram, e agora? Nós vamos morrer de fome? E José então lhes disse, mas vocês não têm gado? Então comprou o gado, dando por pagamento os cereais com os quais eles haveriam de comer. E depois que o gado tinha sido vendido, e depois que não havia mais dinheiro, José ainda comprou a terra dos egípcios. E com isso, Faraó teve toda a terra. E José pôde então dizer aos egípcios, agora eu lhes dou a semente e vocês vão plantar. Com isso, ele conseguiu popular todo o território do Egito e não apenas as cidades. Ele expandiu a produção agrícola, ele populou toda a terra do Egito com sua estratégia. E acabou que tudo que se plantava, Faraó, que era o dono da terra, recebia o seu percentual. O povo era capaz de comer e Faraó concentrava mais poder. José não fez nada para ele. José não tirou os seus 10, 20 ou 30%. José não foi desonesto. José mostrou durante todo esse caminho sua engenhosidade, sua integridade, a sua lealdade o tempo todo. José não tinha duas faces. José não era um aos domingos e outro durante a semana. Até porque José era estrangeiro e o culto dele era prestado nos momentos em que ele estava só com o seu Deus. Ele não prestava culto aos outros deuses. E ele era capaz e corajoso o suficiente para dizer que era o seu Deus que lhe dava toda essa sabedoria e esse poder. Veja só, nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de grande tribulação, grande dificuldade. As pessoas estão preocupadas porque a falta de trabalho,
a necessidade de isolamento, a necessidade de serem encontradas novas soluções. Mesmo na nossa igreja, nós estamos sendo mantidos num afastamento necessário. E como é que você está encarando isso? Você está se sentindo num beco sem saída? Pois então olhe para José. Mais difícil do que ele, essa nossa situação não é. Veja que ele sabia que seriam 7 anos de muito sofrimento. Ele sabia que seriam 7 anos de fome. E ele encontrou estratégias para, nesse período, sustentar a sua família, os seus irmãos, seu pai e todo o povo do Egito. E todo o povo do Egito foi sustentado. José pensou fora da caixa, como nós dizemos hoje em dia. Ele encontrou soluções criativas e, aliás, os momentos de crise, eles são ótimos para as soluções criativas. Você já viu que bênção que é a internet? Como nós estamos nos lançando, arrojados nessa ferramenta que até pouco tempo nós não dominávamos. Foi a necessidade que nos fez olhar adiante. E essa mesma necessidade é que nos faz pensar que Deus está conosco em todas as circunstâncias. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nem Deus é submetido à nossa vontade. Nós pedimos, porque Deus quer que nós peçamos. Mas nós também sabemos que é no tempo dele, de acordo com a vontade dele, que tudo se faz. E para finalizar essa história maravilhosa de José, toda essa emoção de uma vida cheia de aventuras, que quando nós olhamos com esse olhar distanciado da história, é um filme maravilhoso. Mas José passou por muitos momentos difíceis. É a sua vida, é a minha vida. Parece um filme, mas só nós sabemos o que nós passamos. Nesses momentos difíceis, lembre-se da integridade de José e do seu relacionamento com Deus, do reconhecimento de que Deus estava agindo, mesmo quando ele não sabia. No finalzinho do livro de Gênesis, e eu gostaria muito que você, durante a semana, relesse essa história, porque nós já chegamos ao fim, nós não vamos voltar a ela. Próxima aula será um novo personagem, também com muita emoção. Mas no final do livro de Gênesis, nós temos o relato da morte de Jacó, pai de José. E é um relato bastante interessante, porque Jacó se dá conta de que está morrendo, ele abençoa todos os seus filhos com bênçãos especiais, ele conhece os filhos, ele fala com os filhos a partir daquele conhecimento que ele tem dos defeitos e também das qualidades de cada um deles. E no final ele é recolhido aos seus e pede que José o enterre na terra prometida aos seus pais. E assim acontece. E nesse momento, os irmãos de José começam a ser tomados de pânico, porque o remorso ainda os corroía. Eles ainda estavam tomados por aquele sentimento de temor. Eles sabiam o que eles tinham feito. Eles sabiam que eles não eram merecedores de perdão. Eles não entendiam como José tinha cuidado deles até aqui.
Eles imaginavam que era por amor ao pai. Mas, depois que o pai morre, e eles vêm a José e dizem: nós seremos seus servos, nós faremos tudo o que você quiser. E José, então, com o entendimento de que a vingança pertence a Deus e não a ele, e antecipando a história de Jesus, que nos trouxe perdão para os nossos pecados, mesmo nós não sendo merecedores desse perdão, ele diz para os seus irmãos: não, eu compreendo que vocês, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou na frente, para que muitos não morressem, para que nós pudéssemos passar por esse tempo. Depois, no final, quando já estava tudo estabelecido, José pôde olhar para trás e ele pôde entender o plano que Deus tinha previsto. José entendeu aquela manifestação de Deus em sua vida. Deus finalmente deu a José a compreensão da razão pela qual ele tinha passado por tantas dificuldades. Você não entende o que está acontecendo na sua vida? Espere mais um pouco. Deixe que Deus aclare o entendimento. Mas não viva amargamente por causa disso. Não seja amargo porque a vida não está sorrindo para você. Viver é difícil. Não é porque você é crente, não é porque você aceitou a Jesus que as coisas vão ser fáceis para você. Não pense que porque você se juntou à igreja que você não vai mais passar necessidades. Não é isso. Essa promessa, se tem alguém fazendo essa promessa, não está lendo a Bíblia. Porque o que nós encontramos na Bíblia são exemplos de pessoas que passam por privações. Mas a diferença é como você passa pelas privações. Essa é que é a grande diferença entre o cristão e o não cristão. Então, quando José diz que ele não é Deus para julgar e que os irmãos estão perdoados porque ele, José, entende o plano de Deus na vida dele, José, ele é capaz de trazer esta graça que os irmãos custaram a entender, mas que receberam. E foi assim que eles reconhecem os seus maus caminhos e se arrependem. Veja, é isso que Jesus quer. Quando nós dizemos que a Bíblia é uma unidade, nós estamos dizendo que a história de Jesus ela vem desde o Antigo Testamento. E quando nós vemos um exemplo de José, nós estamos lembrando muito do exemplo de Jesus, que veio para nos salvar dos nossos pecados, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos. E esse acesso a Deus é dado através de Jesus. Então, nós precisamos aprender com José. E nós precisamos ter a maturidade para entender que, para viver em harmonia com Deus, nós temos que buscar o Senhor a todo tempo. E nós precisamos de ter a orientação dele na nossa vida. A sua vida é difícil, a minha também, e se você for conversar com todas as pessoas, raramente você vai encontrar alguém que diga: minha vida é toda um mar de rosas. Não é assim, nem na novela. Então, com o Senhor, nós conseguimos melhorar. Queridos, encerramos hoje a história de José. Nossa intenção é ter pelo menos 100 amigos da Bíblia estudando conosco a palavra do Senhor. No próximo domingo, o presbítero Eduardo vai nos iniciar numa outra história maravilhosa. Mas eu vou deixar para ele contar para vocês sobre quem nós vamos falar e como nós vamos estudar. Por ora,
eu digo a você, confia no Senhor e faz o bem. E Ele vai aplainar os nossos caminhos. Ele vai fazer com que nós passemos pelas provações com toda tranquilidade. É isso que Ele quer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos a compreensão da Tua vontade nas nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, durante a semana que vai começar. Que nós possamos, a cada dia, mostrar a Tua luz brilhando em nós. Que a beleza de Cristo possa ser vista em nós e que os exemplos da Bíblia possam servir para a nossa edificação. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça de convidar